Quando a gente fala de álcool no motor preparado, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a questão da taxa de compressão, tá? É uma das primeiras coisas que pode vir na cabeça de alguém quando está preparando o motor vou usar o álcool, qual taxa eu vou usar? Ou, na maioria das vezes, pode-se pensar assim, vou usar o álcool, eu preciso de taxa mais alta, ou vou usar o álcool para motor taxado. Mas por que no álcool eu uso o motor taxado? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, para a gente entender se realmente vale a pena usar o álcool no meu motor preparado, certo? Quando a gente fala do álcool, realmente o álcool está ligado sim à taxa de compressão que eu vou usar no meu motor preparado. Por quê? A razão estequiométrica, o que é a razão estequiométrica? É a quantidade de oxigênio para a quantidade de combustível, certo? No álcool, o que acontece? Enquanto na gasolina a gente tem ali 14,7 por 1, né? Ou seja, 14 partes de ar para uma parte de combustível, no álcool a gente vai ter 9 partes de ar para uma parte de combustível, certo? Então o álcool, o que acontece? Quando você usa o álcool, você consegue ter uma taxa de compressão um pouco mais elevada. Não só além disso, tá? Quando a gente fala da estequiometria do combustível, isso significa que eu consigo colocar mais combustível dentro do meu motor, certo? Porque todo combustível para se queimar, ele precisa de oxigênio para se queimar, certo? Ou seja, se você pegar um combustível em forma líquida, ele não se queima. Se você pegar um fósforo, tá? Tem uma caixa de combustível aqui, enfiar de uma vez dentro do líquido, o fósforo vai apagar. O que faz acender, ou seja, o que faz se inflamar é o vapor, certo? Aquele vapor que fica em cima do combustível é altamente inflamável. Se você chegar com fósforo com fósforo aceso próximo a esse reservatório e o vapor estiver subindo, aquele vapor é altamente inflamável. Então, quando a gente fala de estequiometria, a gente fala pela quantidade. Ou seja, um combustível, cada tipo de combustível, metanol, álcool, nitrometano, gasolina, precisa de uma razão estequiométrica, ou seja, precisa de oxigênio para se queimar, certo? Esse é o primeiro passo. Só que quando a gente fala de álcool, a gente tem uma outra razão. Qual que é a outra razão? Que é o fator antipré-detonante desse combustível. O que é o fator antipré-detonante desse combustível? É a octanagem dele, ou seja, o álcool ele tem uma octanagem maior, certo? Quando o combustível ele tem uma octanagem maior, ele resiste a mais pressão, certo? A mais temperatura e a mais... A gente vai falar um pouco de ponto depois, tá? Mas vamos entrar só um pouco na pressão e na temperatura. O que acontece? Quando eu tenho uma octanagem maior, ou seja, um fator antipré-detonante maior no combustível, eu consigo colocar mais pressão e mais temperatura. O que é isso, Otávio? Eu consigo comprimir mais o combustível sem que ele se autodetone, tá? O que é autodetonar? Vamos supor, você tem o combustível aqui, a misturar combustível entrando para dentro do motor, certo? Se você tem uma taxa de compressão muito alta, o que é a taxa de compressão? É a quantidade de vezes que aquele combustível é comprimido na câmara de combustão, certo? Então o que acontece? Quando eu tenho uma certa taxa de compressão aqui, o combustível ele vai se comprimir, certo? Então, dependendo do combustível, ele não resiste a ser muito comprimido. Por quê? Quando eu comprimo muito um combustível, eu aumento a pressão e também aumento a temperatura. Dependendo do combustível que eu utilizo, o que pode acontecer? Esse combustível ele pode se autodetonar antes de acontecer a centelha aqui na vela, certo? E isso é prejudicial para o meu motor. Por quê? Pode acontecer detonação e através da detonação pode acontecer a pré-ignição que pode danificar o meu motor, certo? Então quando a gente fala da taxa de compressão, ou seja, a octanagem do álcool é uma octanagem maior, tá ali com 120 octanas, tá? O que acontece? Quando eu tenho uma octanagem maior, eu consigo comprimir o combustível mais. Então eu consigo colocar mais taxa de compressão. Por isso que o álcool, muitas das vezes na preparação, eu vou usar o álcool quando eu tenho uma taxa de compressão mais alta. Ou seja, uma taxa que vai girar em torno ali, ó, de 12 a 13,5, dependendo da preparação que for fazer, até 14 ou mais, tá? Ah, Otávio, mas as motos de rua, CG, Flex, usa álcool e a taxa de compressão é 9,5, 9. Por que usa? Porque na realidade, o que acontece? Eles fazem motos Flex,
certo? Mas com a taxa de compressão para gasolina. Por quê? Se eu coloco uma taxa de compressão de, vamos supor que a taxa aqui para o álcool aqui está entre essas. Vamos supor que o fabricante vai lá e coloca 13 de taxa no motor original, certo? Coloca 13 de taxa. Aí ele fala que a moto é flex. O que acontece? Se o cliente, ou seja, o dono da moto, que comprou a moto da Honda, na Yamaha, pegar e usar só gasolina comum do Brasil, certo? Só a gasolina comum, com 13 de taxa, o que vai acontecer? Vai acontecer detonação pré-ignição. Por que acontece? Porque a octanagem da gasolina é menor. Quando eu tenho uma octanagem menor, esse combustível ele se autodetona, porque eu tenho muita pressão e muita temperatura. Então, quando ele se autodetona, o que vai acontecer? Detonação pré-ignição e vai destruir o motor, certo? Por isso que eles colocam uma taxa mais baixa, ou seja, uma taxa de 9,5, que é uma taxa da gasolina, certo? É uma taxa boa para gasolina. Quando tem uma taxa boa para gasolina, não acontece o fator de detonação e pré-ignição dentro do motor. Agora, se eu tenho uma taxa mais alta, eu corro o risco de acontecer a detonação e a pré-ignição. Por isso que eles colocam uma taxa mais baixa. Mas eles colocam que você pode usar o álcool, certo? Não, você pode, na realidade, usar o álcool com taxas menores, como 9,5, igual o motor original. A diferença é que se você pegar na ficha técnica de potência do motor, o que vai acontecer? Quando você troca o combustível da gasolina para o álcool, você não vai ter diferença nenhuma, certo? O álcool, quando eu uso o álcool no meu motor, eu posso ter uma taxa de compressão mais alta. Quando eu tenho uma taxa de compressão mais alta e o álcool ele tem uma estequiometria diferente também, devido a ele ter 9 partes de oxigênio para se queimar e uma parte de combustível, eu consigo colocar mais combustível dentro do meu motor. Além de que o álcool também ele carrega oxigênio na sua composição, o que vai trazer mais potência para o meu motor. Eu comprimo mais esse combustível, que seria o álcool, certo? Eu consigo comprimir ele mais. Quando eu comprimo o combustível mais, e devido a esse oxigênio, ele se queima com menos oxigênio também, eu consigo colocar mais combustível, isso vai trazer mais potência para o meu motor. Por isso que se eu tiver um motor com 13 de taxa, eu vou ter mais potência do que um motor rodando com 10,5 na gasolina. Por isso que eu tenho mais potência se eu usar o álcool no meu motor, porque eu consigo comprimir mais e a razão estequiométrica desse combustível também é diferente. Da mesma forma, muda quando eu mudo para o metanol. O metanol tem uma razão estequiométrica ainda menor, eu consigo colocar mais combustível. Quando eu coloco mais combustível e esse combustível ele se queima com pouco oxigênio, o que acontece? Eu vou ter mais potência, porque cada combustível, tá? Só para pincelar, cada combustível ele precisa de oxigênio para ter uma queima eficiente. Não adianta eu pegar a gasolina, certo? E colocar muito combustível dentro do meu motor. Porque se eu pegar a gasolina e colocar muito combustível dentro do motor, o que vai acontecer? Parte desse combustível não vai se queimar. Por quê? A razão estequiométrica da gasolina, o que acontece? A razão estequiométrica dela, eu preciso de bastante oxigênio, ou seja, muito oxigênio na composição. Então, quando eu tenho menos oxigênio e mais combustível, o que vai acontecer? Eu vou ter uma mistura rica. Então, parte desse combustível não vai se queimar, certo? Então, por isso que eu já opto por outros combustíveis onde eu posso trazer uma potência e um desempenho a mais no meu motor, certo? Então o álcool ele resiste a mais pressão e mais temperatura.